Vamos a mais uma reflexão da palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz assim: Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus é o pastor verdadeiro, é o nosso pastor. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz do estranho, de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então, Jesus ele falava por meio de parábola, né? Ele fazia assim, tipo uma historinha, né? Para as pessoas entenderem, algumas pessoas entendiam e outras não. Tinha pessoas que não entendiam a forma que ele falava. Falava por parábola. Seguindo aqui, aí eles não entendiam, né? Mas ninguém entendeu o que ele queria dizer, o que Jesus estava falando, né? Mas aqui Jesus explica. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta. A porta é Jesus. Por onde as ovelhas passam. Jesus é a porta por onde nós passamos, né? Através de crer nele, crer no que ele fez, crer em tudo que ele fez, na vida dele, que ele sempre foi uma promessa, né? Temos que crer que ele veio como homem, como filho de Deus, mas ele era verdadeiro Deus. Então, todos os que vieram antes de mim, Jesus fala que todos aqueles que vieram antes dele são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz dele. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ladrão, aqui tem o ladrão, tem Bíblia que tem o diabo, né? Para você ver que é a mesma coisa. Ladrão, diabo, é a mesma coisa. A palavra diabo é um adjetivo, né? Significa ladrão, é diabo, mentiroso, adversário, entendeu? Diabo é adversário. Diabo não é um ser espiritual como eu aprendi assim e acredito que vocês também aprenderam assim. Só conhecendo o evangelho da graça de Deus é que a gente compreende essas passagens bíblicas, né? Que infelizmente nos enganaram. Antes de conhecer a graça, eu achava, né? Eu entendia que foi a forma que eu aprendi, que diabo me ensinaram, né, a gente como o diabo um ser espiritual. Mas este ser espiritual, o diabo, nunca existiu. Diabo significa adversário. O diabo Pedro foi um diabo, né? Jesus chamou ele de diabo. O Judas. Então, tá na natureza humana. Então, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para as ovelhas.
Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa, né? Então, todos que vieram antes de Jesus eram ladrões e bandidos. E Cristo veio para resgatar aquele povo e servir para nós hoje, né? E ladrão aqui quer dizer o quê? Não é o ser espiritual como eu estava falando, são os ladrões, são os enganadores, os religiosos, os enganadores que enganam, né? Que ainda existe, né? Ainda existe muito, né? Muito. Quando a pessoa entender o evangelho de Cristo, nossa, a gente nunca mais entra numa igreja para ouvir esses religiosos falarem, tá? Porque eles não entendem o evangelho. Então, e Jesus veio, né? O bom pastor, que é Cristo, ele veio para que as ovelhas tenham vida e vida completa, vida em abundância. Eu sou o bom pastor, diz Jesus, né? Jesus falou. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez, né? Deu a vida pelas ovelhas. As ovelhas de Israel, né? Ele veio para aquele povo era o povo dele, né? Os judeus, da sua geração, da sua pátria, vamos dizer assim, né? Jesus veio para aquele povo, para salvar aquele povo. Só que os benefícios que ele fez serviu para as futuras gerações. Então, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. Quem trabalha por dinheiro não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro. E quantos, né? Quantos líderes religiosos trabalham só por dinheiro, né? Qualquer coisa eles fogem e largam as ovelhas lá. Jesus não. Jesus deu a vida pelas ovelhas. Oh, que maravilha. Então, o empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor de Jesus, eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. E ele morreu. Morreu e ressuscitou. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Na verdade, eu entendo que ele veio para salvar aquelas do curral, né? Que estavam presas, estavam naquela lei, sabe? Veio salvar aquela humanidade, né? De Israel. Mas eles tinham outras ovelhas que não estavam naquele curral. Ele veio juntar, né? Ele veio para juntar o povo. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Como Jesus é maravilhoso. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Então hoje, depois da cruz de Cristo, nós somos um só rebanho e temos um só pastor. Pastor Jesus Cristo. Não existe título, né? É porque o homem infelizmente, né? Ele continua, né? Continua como pastor, como padre, como isso, como aquilo outro, né? A religião é bem dividida, né? Mas na verdade não era para ser assim.
Nós temos um só Deus, um só pastor, né? Que é Cristo. Ele é o nosso pastor. Não precisamos mais de buscar pastor, um homem, né? Igreja. Primeiro porque Deus não está lá. Ele não habita em paredes feitas por mão de homens, né? Ele habita em cada um de nós, né? O Espírito Santo vive em cada um de nós. E o nosso pastor é Cristo. É Cristo, não tem outro. Não existe outro. Esse que se chama pastor, também ele depende de Cristo. E ensina, se ensinasse pelo menos a coerência do evangelho, né? Mas não ensina. Então tá bom, vamos ficar com essa palavra, vamos refletir, não fique nas minhas palavras, pega a sua Bíblia e leia também com entendimento. Quando você entender, quando você compreender que diabo como ser espiritual nunca existiu, que inferno é sepultura, onde todos vamos, que dízimo não é mais, não é para nós, nunca foi para nós, que Jesus já voltou, você vai ter paz. Você vai ter paz e você vai adorar a Cristo, a Deus, em qualquer lugar, toda hora. Não precisa mais ficar fazendo sacrifício, fazendo isso, fazendo campanha, pagando. Não, Deus pagou o preço por aquele povo e serviu para nós. E hoje nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. E viver bem, viver fazendo bem, para que vivamos bem nessa terra, né? Até o dia que retornaremos para ele, o nosso espírito, né? Essa matéria vai ao pó e o espírito retorna para Deus.